O Bolsonaro fez uma live no domingo. Como é que você viu essa live, hein, Horta? Ele botou ali os filhos, né, o clã falando, e em vários momentos deu ali a toada ali de como é que ele pensa o processo que se avizinha, né, a questão da pauta de costumes. Ele foi lá, elencou novamente como se ninguém soubesse. O Carlos Bolsonaro e o Flávio, o Eduardo, aliás, falaram daquele tal curso que estão vendendo e tal. Ontem o professor João César de Castro Rocha fez uma conta aqui com a gente, falou, imagina se só 10% desses 500 mil que estavam assistindo fizeram inscrição, né, que tem lá um valor, a conta aqui chegava a 15 milhões, só nesses 10%. Como é que você viu essa live? Que efeito isso tem? O professor também disse que acredita que esse movimento da Polícia Federal nas investigações avançando na direção do núcleo bolsonarista, ou seja, em direção a Bolsonaro, na responsabilização de Bolsonaro, cria uma situação bem difícil para o Bolsonaro, não para o bolsonarismo, porque ainda tem outras ramificações, mas para o Bolsonaro, de certa forma, na avaliação dele, é um caminho para a queda. Como é que você vê? Você acredita que isso tem, de fato, esse efeito do ponto de vista político para o Bolsonaro? O silêncio do Lira é uma demonstração disso? Então, Daiane, 3 coisas a gente tem que colocar. Primeiro, uma das primeiras pessoas a fazer uma primeira crítica a essa live foi o próprio Léo Atush, que escreveu aí no 247, chamando a atenção para algumas questões importantes ali. A gente tem que entender essa live a partir de presenças e ausências, né? A primeira, a presença do Carlos Bolsonaro, que nunca tinha aparecido ao lado do pai, e que nessa live aparece. A segunda é a ausência da Michele Bolsonaro, que claramente fica muito bem colocado ali que ela não faz parte da família. Se ela imaginava que fazia, não faz parte. O núcleo familiar é o pai e os 3 filhos que estão ali, talvez o quarto, o Jair Renan, que tenta entrar ali, mas o resto está fora. A live foi um pedido de ajuda, de auxílio às elites brasileiras, viu, Daiane? Bolsonaro muito provavelmente já sabia que a operação estava acontecendo. A live foi programada de supetão, foi organizada ali, basta que você acesse os dados e veja quando ela foi programada efetivamente para acontecer nas redes sociais, e você vai ver que ela foi pensada no apreço, né, no apuro de tempo que as informações sobre a operação da Polícia Federal já tinham vazado para os bolsonaros. Eles não sabiam muito bem onde ou o que ia ser, não sabiam se era busca e apreensão ou se era inclusive mandado de prisão. Por isso a ideia de sair para pescar, porque se houvesse um mandado de prisão eles não retornariam. Aliás, se não fosse um barquinho, um jet ski, eles teriam ido a Miami ontem, né? Se o barco tivesse autonomia, eles teriam ido a Miami para ficar livre, porque eles realmente estavam com medo disso, e eles retornaram quando perceberam que não havia pedido de prisão e que, portanto, só teriam que manobrar ali as questões a respeito da busca e apreensão. Então foi uma live em que o Bolsonaro ele pede ajuda para as elites brasileiras, para o agronegócio, para o grupo financeiro, ele cita Faria Lima, ele diz, eu sou o único que posso defender isso tudo desses comunistas. Ele não usa o termo comunistas canalhas, mas a gente percebe que era o que ele queria dizer. Ele está ali tentando dizer, olha, eles vão destruir a família, né, vão arrebentar o país, e eu sou o único que posso proteger vocês disso. Era um pedido desesperado de ajuda. O silêncio do Lira demonstra que ainda existe muito apoio a essas estruturas não democráticas no Brasil, inclusive Arthur Lira é um deles. Nós temos que identificar no Brasil rapidamente aqueles indivíduos que trabalham com 2 senhores, né, que se dão bem na democracia e se dão bem numa ditadura também, e o Lira é um deles, o Mourão é outro deles. Então essas pessoas elas deviam ser afastadas, porque você não pode servir aos 2 senhores. E na realidade o que nós vimos a partir dali é que Jair Bolsonaro, apesar de no que tange as questões institucionais, constitucionais de democracia, talvez ele esteja sim em apuros, porque eu não vejo muito como ele e os filhos vão conseguir se safar da quantidade de crimes que cometeram à luz aberta, entendeu? Deixando rastros para todos os lados, sem a menor preocupação com punição. Eles tinham a certeza absoluta que seriam reeleitos por todas as falcatruas que fizeram durante o período que estiveram no governo. Mas do ponto de vista político, Daiane, do ponto de vista do apoio sobre a essas figuras, eu tenho dúvida se isso vai trazer prejuízo
para o Bolsonaro. Internamente, as redes de direita, desde ontem, estão abarrotadas, utilizando uma série de erros de comunicação que nós cometemos nos últimos 2 dias, a começar pelo erro da Rede Globo, de colocando ali mentiras de informações que não eram verdadeiras a respeito das próprias operações, e isso acabou eclipsando, isso acabou escondendo as informações importantes que deveriam ser discutidas. E uma parte da esquerda seguiu achando que essa desinformação era interessante, bonita ou até uma vitória para o nosso lado, quando não era. Nós precisamos nos opor a esses sistemas de desinformação, trabalhando sempre com a parte mais evidente da informação e mais importante, politicamente engajada, a ideia da defesa da democracia e da Constituição. E não é isso que tem acontecido nos últimos 2 dias. Eu temo para que Bolsonaro consiga vencer essa etapa e se colocar como mártir, né? Como um martirizado da democracia brasileira, como a figura que luta contra o sistema e que está sendo punido por eles, porque foi assim que ele se elegeu em 2018.